Comunico-lhes a abertura da audiência. Iniciamos agora a gravação. E seguindo a ordem pré-estabelecida no Código de Processo Civil, nós vamos iniciar com o depoimento, com os esclarecimentos, do perito, senhor Raimundo Beirute. Senhor Raimundo Beirute, o senhor nos ouve bem? Senhor Raimundo Beirute, o senhor nos ouve bem? Estou escutando bem. Perfeito. O senhor poderia, por gentileza, dizer o seu nome completo e a sua qualificação? Meu nome é Raimundo Nonato Beirute. Sou formado pela Escola de Engenharia da Universidade Federal do Pará em 1967. Desde a conclusão do meu curso superior, sempre trabalhei em concessionárias na área de pós-venda. Trabalhei em pós-venda durante 47 anos. Após esse período, continuei em atividade, executando perícias, quando intimados para esse propósito. O senhor, então, o senhor pode, resumidamente, depois as partes irão fazer perguntas ao senhor, mas o senhor pode, resumidamente, dizer as suas impressões, em complemento ao que o senhor colocou no seu laudo, a análise do veículo e as suas conclusões iniciais, lembrando que as partes terão a oportunidade de requerer os esclarecimentos. Eu vou iniciar relatando as ocorrências relatadas pelo autor. O autor adquiriu o veículo BMW modelo X5 em setembro de 2015. O mesmo apresentou vício na suspensão pneumática traseira, ainda durante o período de garantia. Esse veículo ficou, desde agosto de 2017, na concessionária autorizada no Maranhão, a concessionária Dalcar, para reparos nessa suspensão traseira. E após 5 meses, não havia previsão para a realização dos serviços. A perícia foi executada no dia 22 de novembro de 2019, nas instalações de uma concessionária Fiat, em virtude de, naquela ocasião, não haver nenhuma concessionária BMW autorizada em São Luís. O problema teve origem na bolsa inflável traseira esquerda. Nós tentamos inflar essa bolsa para verificar por onde havia o vazamento e qual a sua causa. O que provocava essa falha? Não foi possível inflar a bolsa, porque não conseguimos funcionar o veículo, o motor do veículo, pois o mesmo estava parado há 5 meses e o combustível se encontrava contaminado ou deteriorado. Então, não foi possível identificar o local da falha e a sua causa. Examinando o veículo, nós retiramos o pneu traseiro esquerdo e não encontramos nenhuma evidência que indicasse que o problema foi causado por agentes externos.
a gente só poderia chegar a uma conclusão definitiva após inflar essa bolsa pneumática para identificar a origem do problema. Beirute, deixa eu só, nesse ponto específico, não havia indícios de, o senhor disse, de fatores externos. Quando o senhor menciona fatores externos, isso significa dizer o quê? Intervenção humana, o fato de ter caído em algum, passado por algum obstáculo, ter caído em algum buraco, ou seja, aspectos externos ao funcionamento do veículo. O senhor pode ser mais específico em relação a esse tema? Exatamente. Algum acidente relativo às vias urbanas, ou estradas em más condições, ou má condição do veículo, má condução do veículo. Não existe nenhuma evidência nesse sentido. Nós fotografamos o carro, retiramos o pneu, fotografamos o carro na sua parte inferior, sua parte de baixo, e não encontramos nenhum vestígio que pudesse ter causado esse problema. O estado geral do carro é um estado muito bom. O estado geral do veículo é muito bom. O veículo se encontrava, no momento da perícia, com 39.042 quilômetros percorridos. Eu vou, então, passar a palavra, pela ordem, iniciando pelo advogado da parte autora e, posteriormente, para o advogado da parte requerida. Eu vou começar com o senhor, doutor Valnei, depois verifico se o doutor Pablo possui indagação. Excelência, poderia eu e o doutor Pablo, assim, à medida que um pudesse falar e o outro não, não necessariamente um após o outro? Doutor, a ordem dos fatores não altera o produto, doutor. Só faz depois ele faz, e se for o caso, o senhor quer começar com ele, por ele? Não, é porque como nós não estamos eu sei, no mesmo ambiente, tá? Eu vim aqui... já subiu de novo a imagem, meu Deus. Ele não consegue... Continue, doutor. Então, o senhor Pitágoras, né, doutor Pitágoras? Não, tudo bem? Raimundo Beirute. Meu nome é Valnei, sou advogado do proprietário do veículo, né? E eu queria... A primeira indagação que o senhor queria fazer ao senhor é que, quando o senhor foi fazer a perícia, o senhor teve notícias através da BMW de que o carro teria ido para uma concessionária de Teresina para consertar? Nos autos, depois que a BMW cassou a concessão da Dalcar em São Luís, o carro foi levado para a concessionária mais próxima, que era a ISA, em Teresina. A ISA chegou a fazer 2 orçamentos para a recuperação desse veículo e não foram aprovados, não foram executados esses serviços previstos nos 2 orçamentos. Obrigado, porque até essa era a pergunta que eu iria fazer logo em seguida. Ou seja, se foi executado lá algum serviço, nada. O veículo voltou para São Luís exatamente como veio, como foi, não é? Exatamente. Ele voltou para São Luís com praticamente, inclusive, a mesma quilometragem que havia sido registrada aqui. Certo. E agora, a respeito desse sistema que a BMW adota, eu gostaria que o senhor esclarecesse a questão de como é que funciona esse cronograma fixo de revisões da BMW.
O senhor pergunta como é que funcionam as revisões da BMW? Não, o sistema para que o carro entre em revisão na BMW. Olha, o veículo possui um sistema eletrônico que, de acordo com as condições de uso, ela indica o momento de executar as revisões. Certo. E num carro desse, doutor Pitágoras, que o senhor já, pela sua experiência, assim, um carro dessa natureza, mesmo não havendo uma quilometragem fixa, qual seria a média de revisão, assim, pela sua experiência, de quantos e quantos mil quilômetros seria feita cada revisão? Olha, isso depende muito das condições de uso. Da BMW é um sistema eletrônico, então depende das condições de uso. É difícil dizer a quilometragem onde seria necessário executar as revisões. E já que depende das condições de uso, o senhor fez um exame do carro todo e o senhor notou alguma indicação, algum indicativo de que esse carro tivesse enfrentado assim, condições muito adversas de uso? Ele estava com algum fator assim que, dada a sua experiência, o senhor sabe o que poderia dizer? Olha, esse carro aqui já está muito baqueado, mesmo tendo pouca quilometragem. Qual é a sua avaliação a respeito das condições do carro? As condições do carro eram excelentes. Excelente. Não há nenhum indício que ele tenha sofrido qualquer uso inadequado. E então, o senhor, já que o senhor afirmou que não afirmou já, o carro não foi consertado e ainda deve, certamente, depois disso não houve nada. E a respeito desse sistema eletrônico de controle, que deve ser um sistema computadorizado, esse sistema, o senhor sabe de quem é esse sistema? É da própria fabricante ou é de tipo uma IBM, uma dessas produtoras de software aí? O senhor sabe assim como é que funciona isso? Não, eu acho que é do próprio fabricante, mas não posso assegurar. Certo. Mas o fabricante, ele intervém, ele tem condição de fazer intervenções no sistema? Doutor, eu acredito que não. O fabricante não faz intervenção, ou seja, ele... Isso aí ia alterar. Ia alterar o sistema. O fabricante não tem como interferir na quilometragem que o carro circula. Eu acho que isso aí é inviolável. Mais perguntas, doutor? Mas o senhor, já que o senhor viu as OS que tinham no painel de controle a respeito de revisões e tudo mais. O senhor evidenciou que como é que estavam esses números de ordem de serviço? Eu não entendi a pergunta. Porque numa informação que nos foi apresentada pela própria BMW, existe número de OS que constam do painel de controle, ou seja, ordem de serviço, né? E todas as OS são exatamente as mesmas, é o mesmo número. Como é que o senhor poderia assim, dar alguma explicação para isso? Doutor Valdeir, por favor. O que ele tem que responder... Sim, senhor.
esses fatos, só é sobre a perícia, doutor. Então, seja objetivo em relação a isso. Excelência, não, senhor, me perdoe, mas isso é um ponto controvertido em relação ao que foi colocado pela perícia. Doutor. Veja, não estou discordando de que seja um ponto controvertido. O que eu estou dizendo é que não cabe ao perito, neste particular, resolver este ponto. Este ponto vai ser decidido. Não, ele não vai resolver, ele vai apenas dar uma explicação técnica para como é que seria possível, qual a explicação de terem todas as OS com o mesmo número. Se ele disser que não sabe, tudo bem, eu vou, mas eu tenho o direito de fazer essa pergunta, excelência. Porque essa foi uma questão colocada pela BMW, que, infelizmente, pôs em dúvida até a questão não sabe dizer se as razões... Vamos responder a pergunta. Você entendeu, senhor Raimundo? Você fez alguma pergunta para mim? Sim, eu pergunto ao senhor, o doutor quer saber se o senhor sabe as razões pelas quais as OS têm sempre o mesmo número. É isso que ele perguntou. Não sei. Mais perguntas, doutor? Posso passar a palavra para o doutor Pablo? Pode passar para o doutor Pablo. Muito obrigado, excelência. Doutor palavra, Pablo, excelência. tem perguntas e complementar? Bom dia, doutor Beirute. Bom dia, doutor Gervásio. Tenho sim. Pois não. Eu queria que o perito esclarecesse se para ficar consignado, se a BMW, cortou meu áudio na época, na hora que ele estava falando, se a BMW, a Dalcar, chegou a oferecer algum orçamento para o consumidor. A Dalcar chegou a fazer? Não. A Dalcar não fez nenhum orçamento, não apresentou nenhum orçamento para o proprietário do veículo. Os únicos orçamentos apresentados foram pela concessionária de Teresina. O perito esclarecesse? Como? Certo. Eu gostaria que o perito esclarecesse, como ele disse que já trabalhou muitos anos no mercado pós-venda de veículos semelhantes a esse, é possível afirmar se, com regra geral, no mercado de veículos de veículos nacionais ou importados, se existe uma regra de 10 mil quilômetros. Via de regra, as revisões são realizadas a cada 10 mil quilômetros, e que a BMW seria, no caso, uma exceção por esse sistema particular dela. Olha, a BMW é uma exceção. Os carros mais comuns, sem um sistema eletrônico tão sofisticado, geralmente as revisões são executadas em 10 mil quilômetros, com a tolerância de 1.000 quilômetros para mais ou para menos. Ok. Mais perguntas, doutor? Tenho sim, excelência. Pois não, doutor. Eu gostaria que o perito esclarecesse, não ficou expresso na perícia, qual é a vida útil, mais ou menos, de um sistema desses componentes de suspensão que supostamente estariam danificados? Olha, é difícil estabelecer uma quilometragem ou a vida útil num sistema desse. Isso depende muito, se não houver falha, das condições de uso. Então, a vida útil de um sistema desse não é pequena, a não ser que ocorra um problema que ocorreu com esse veículo. Mas o doutor quer saber em condições normais, não é isso, doutor? Isso.
Vamos. Eu gostaria que ele... Um sistema desse aí deve ter uma vida útil de vários anos. É difícil especificar. Certo. Então, no plano de revisões periódicas, até a quilometragem de 40 mil quilômetros, não tem previsão de troca do sistema de suspensão traseira do veículo ou qualquer coisa do tipo? Não, a não ser que o sistema apresente algum problema. Mais perguntas, doutor? Certo. A última pergunta que eu queria fazer para o expert seria o seguinte, a penúltima, na verdade. Quando não existe a concessionária autorizada na cidade de São Luís, como são realizados, se o senhor tem conhecimento, como são realizados as revisões dos veículos BMW nesse período que ficou sem concessionária em São Luís? O senhor tem conhecimento? Como é que são feitas as revisões se não tem autorizado a BMW? Como é que são feitas aqui em São Luís? Olha, hoje existe uma autorizada, uma concessionária autorizada. Antes, na não existência de uma concessionária autorizada, o veículo teria que ser deslocado para uma cidade mais próxima, onde existisse, ou então ser feita no mercado paralelo com a consequente perda de garantia. Está corto. Tu compreendeu, doutor Pablo? Mais alguma pergunta? Doutor Pablo, mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Bem, doutor, eu vou passar a palavra para a senhora. Tudo bem, Excelência. Posso começar as perguntas? Pode começar a pergunta. Perfeito. Senhor Raimundo, bom dia. O senhor me ouve bem? Bom dia. Senhor Raimundo, eu tenho algumas perguntas aqui para o senhor relativas à perícia, tá? A primeira delas é que o senhor fez constar no laudo que no dia da perícia estavam presentes no veículo tanto o termo de garantia do veículo quanto o manual do proprietário, correto? Correto. Só que, no entanto, eles não foram consultados, certo? No manual da garantia da BMW, nós temos tantas informações relacionadas ao período em que as revisões devem ser realizadas. Doutora, só um instantinho. Oi. Doutor Pablo. Doutor Pablo, o senhor concluiu, doutor Pablo? Porque... O senhor concluiu, doutor Pablo? Oi, doutor Gervásio. O senhor concluiu? Perdão, eu não escutei a última resposta que ele deu quando eu fiz a pergunta. Doutor, mas assim, a sua internet está muito ruim, doutor. Ele respondeu a pergunta, o senhor concluiu? Eu não escutei qual foi a resposta dele. O senhor pode só responder para mim o que ele falou? Doutor, ficou gravado. Está gravado a resposta dele. A resposta que ele deu está gravada. O senhor tem mais alguma pergunta, doutor? Tudo bem. Eu não tenho mais perguntas, Excelência. Tá, ok. Eu vou ler. Ok. Doutora, por favor, suas perguntas. Tudo bem, vamos lá. Então, eu dizia que nesse manual, tanto o termo da garantia quanto o manual do veículo, consta o período das revisões, como elas devem ser feitas, e também quais são os itens cobertos pela garantia. Por que esse manual e esse termo não foram consultados no momento da perícia? Por quê? Porque o manual e o termo de garantia não foram consultados no momento da perícia? Olha, o
porque isso tudo já constava nos autos do processo. Tá, mas o senhor está dizendo o seguinte, que o veículo ele estava na garantia e ele apresentou problema. No entanto, o item do manual de garantia fala expressamente que não há garantia para suspensão após 90 dias. Vamos fazer o seguinte, faça a pergunta. As suas conclusões, a senhora vai fazer em alegações finais. Por favor, faça a pergunta. Tudo bem. A minha pergunta é exatamente essa. O senhor está falando que há garantia, mas não consta no manual. Por que a garantia da suspensão para um veículo que já passou do prazo de 90 dias de garantia do item? Por que essa é a conclusão do senhor? A senhora pode falar mais pausadamente? Que eu não tô... Claro. Eu não sei se o senhor está me ouvindo bem, então eu vou falar mais próximo até do microfone. O senhor concluiu que o veículo ele estava sob garantia e o manual não foi consultado. Por que o senhor entende que há garantia para suspensão se consta expressamente no manual que não há garantia após 90 dias para os itens de suspensão? A gente considerou a garantia pela garantia do veículo, que era 24 meses, incluídos 3 meses de garantia legal. A gente se baseou nesse período. Tá, mas aí consta expressamente no termo que não há. Deixa eu fazer deixa eu fazer um outro questionamento para o senhor, então. O autor questiona a questão das garantias, mas o sistema CBS do veículo, ele não informa quando a revisão ela deve ser feita? Ele caiu de novo. A senhora pode repetir mais pausadamente? O sistema CBS do veículo, o computador de bordo do veículo, ele indica quando as revisões devem ser realizadas? O computador de bordo indica quando deve ser realizada a revisão? Se o quê? O computador de bordo indica, o computador de bordo indica, inclusive, segundo os autos, algumas revisões foram executadas fora desse período especificado. Tá bom, perfeito. Então, com relação às revisões e manutenções, era isso. Agora, o que eu vou perguntar para o doutor é relação a agente externo e desgaste natural, tudo bem? O senhor constou no laudo que não era possível concluir o motivo pelo qual a bolsa esquerda apresentou problema. E, especificamente na resposta de um quesito, o senhor fala que é possível que tenha ocorrido por agente externo, por desgaste natural, por má qualidade do produto em que foi utilizado para a construção da bolsa, e agora o senhor está dizendo que não é bem por aí, né? Os exames que o senhor fez foram conclusivos? A senhora faça as perguntas de forma objetiva, doutora. As suas conclusões... Não, eu estou colocando... As suas alegações finais. Excelência, eu estou colocando o que ele colocou no laudo para construir o meu questionamento, porque, veja só, ele acabou de prestar um esclarecimento falando que não houve agente externo, só que o laudo é inconclusivo. Então, eu estou querendo questionar ele o seguinte: foi possível, no momento da perícia, chegar a uma conclusão sobre a causa do problema ocorrido na Bolsa? Olha, nós colocamos prováveis causas que poderiam causar o problema. Nós não asseguramos que teria sido uma delas. Certo. Ficou claro que nós não conseguimos identificar o local da falha. Certo. E se a perícia tivesse sido feita numa concessionária BMW... Deixa eu terminar de responder, doutora. Excelência, está dando trava. Para mim, parece que ele não está respondendo depois que eu ouvi. Deixa que ele terminar de responder, doutora. A senhora fez uma pergunta, ele está respondendo. Doutor Severucci, por favor, responda. Nós dissemos prováveis causas que poderiam causar o problema. Nós não asseguramos nenhuma delas, até pelo fato de que nós não identificamos na bolsa pneumática traseira esquerda a causa do problema. Nós dissemos possíveis causas que poderiam causar aquilo. Não asseguramos que seria nenhuma delas. Certo. Posso fazer uma próxima pergunta? Por favor. O senhor entende que se a perícia tivesse sido feita numa concessionária da BMW, disponibilizando para o doutor todos os equipamentos, todas as ferramentas, todos os códigos de diagnóstico, a perícia teria sido conclusiva? Com certeza.
Com Tá, certeza. então o correto não é que uma perícia fosse feita fora da rede Doutora, as suas competencial. conclusões nas suas alegações, doutora. Perguntas, por Mas eu estou favor. perguntando, Excelência, eu estou perguntando para ele se o senhor entende que se estivesse feito numa concessionária credenciada, era. Ele respondeu a pergunta, doutora. A pergunta ele respondeu. Por favor, vamos objetivar as perguntas. Para o bem de todos. Objetive as perguntas, as suas conclusões, a senhora vai tirar nas suas alegações finais, que eu prometo ler todas. Perfeito. Deixa eu só verificar mais uma aqui. Caso fosse visto que há uma pequena avaria nessa bolsa de ar, né? Vamos supor, um pequeno furo, é possível se destacar que isso seria ou por desgaste natural ou até mesmo por um agente externo? A senhora pergunta se a gente tivesse identificado a causa do problema, é isso? Eu vou dar um exemplo para o senhor tentar entender o que eu estou questionando. Vamos supor, a pessoa caminha com um veículo por um terreno qualquer, não precisa ser de má qualidade, e de repente uma pedra, algum tipo de pedrisco, ele colide com essa bolsa, ou seja, tem a incidência de um agente externo sobre ela. Se for verificada que há uma perfuração nessa bolsa, é possível que tenha ocorrido por um outro fator, por exemplo, um agente externo, como uma pedra, ou um desgaste natural por um atrito constante com alguns tipos de elementos, esse tipo de coisa. Eu só poderia afirmar isso verificando o tipo de problema. O que tinha ocorrido com a bolsa pneumática. Sem a verificação disso, não é possível tentar identificar uma causa. Certo. O senhor mencionou que não foi oferecido para o autor um orçamento e que também ele não chegou a saber que o carro dele estava fora da garantia. Mas o senhor também mencionou no laudo que ele pagou parte desse reparo. Isso procede? Ele realizou um pagamento para que esse reparo fosse feito? Ele realizou um pagamento de pouco mais de R$5.000, mas não ficou claro a que se refere esse pagamento. Porque, segundo os autos, a concessionária Dalcar nunca deu nenhuma informação sobre o problema que o veículo apresentava. Ele só foi ter ciência ou informação sobre algum orçamento depois que o veículo se encontrava na concessionária Isar, em Teresina. Mas na própria inicial, ele junta uma ordem de serviço da Dalcar com o diagnóstico do reparo da suspensão. Ela foi analisada? Olha, segundo as informações que eu tenho, o cliente, o autor, não recebeu nenhuma informação da Dalcar. Certo. Eu acho que é isso por enquanto, Excelência. Perfeito. Por enquanto, seu Beruto, o senhor está dispensado. Tá? Muito obrigado. Doutor Fábio, o doutor Valnei, o senhor está me ouvindo? O senhor tem que ativar a câmera. Doutor Feia. Por favor, ative a câmera. Eu vou agora... Tá me vendo, Excelência? Não, senhor, o senhor não ativou a câmera. Nem o senhor, nem o doutor Valnei. Ricardo, Estou Pensava que eu estava vendo. aqui. Estou vendo? Tá me vendo? sim, mas o senhor não está com a câmera ativada, senhores. Eu estou. Não está, senhores. Nós não estamos visualizando os senhores. Eu estou me vendo. Meu Deus do céu, peraí. Estou chamando agora para entrar na sala. Senhor Vinícius. Eu peço mais uma vez ao advogado Pablo e ao doutor Valdir. Eu estou tentando conectar aqui, eu não sei o que... Porque eu estou me vendo. Eu estou me vendo. Agora o senhor conseguiu. Cadê o senhor Valnei? Agora com a parte autora. Doutor Valnei nos ouve? Doutor Valnei?
Deixa eu ver aqui. Pitágoras, desativa a câmera aqui, Pitágoras. Desativa a câmera. Não, permitido. Doutora, o seu Vinícius, doutora. Vou pedir para ele entrar. Só tem que ser por configurações. Parece que a outra pessoa. Excelência, ao que parece, não está sendo bloqueado por aqui, não. Como é que doutor? Oi, bom dia. Não a webcam não está sendo bloqueada por mim, não. Vê todas as configurações aqui. Doutor, então faça o seguinte, doutor. Meu Deus, doutor, faça o seguinte, saia e volte novamente. O senhor está no computador, o senhor está onde? Qual equipamento que o senhor está? Estou no notebook, senhor. Pois é, doutor. Esse é um sistema super simples, fácil de operar. Então, saia e volte novamente. Tá, pode deixar que eu vou fazer. Eu vou continuar a audiência, já que o doutor Pablo está aqui presente. Pode continuar, excelência. Perfeito. Senhores, me perdoem, é que realmente essa... Bom dia, senhor Vinícius. Bom dia, excelência. Tudo Você bom? está conseguindo me ouvir bem? Estou sim. Perfeito. Eu vou fazer a pedido da sua qualificação e depois eu vou conceder a palavra à advogada da parte da BMW, tá bom? Ok. Seu nome completo, por favor. Vinícius de Albuquerque. O senhor é brasileiro, seu estado civil, senhor Vinícius? Eu sou solteiro brasileiro. Sua profissão? Engenheiro mecânico. Desculpe, o senhor pode falar um pouco mais alto? Eu sou engenheiro mecânico. Perfeito. Seu Vinícius, o senhor... Só um instantinho. O senhor participou diretamente da perícia que foi realizada no veículo objeto pedido? Sim. Estive lá. Eu acompanhei. O senhor participou... Excelência, só pela ordem, excelência, não deveria ser a primeira testemunha do autor? Não, doutor. Eu já expliquei para o senhor que a ordem que é estabelecida pelo código, doutor. Mas eu vou ler para o senhor. Eu vou ler para o senhor. Hein? Tudo bem. Não, doutor, só um instantinho. Pela hora, já expliquei para o senhor, mas o senhor quer o dispositivo, né, doutor? Vou dar, só um instantinho. Pode continuar, excelência. Não, doutor, é a terceira vez que o senhor faz essa questão de ordem. A terceira vez que o senhor fala, eu expliquei ao senhor. A ordem é primeiro do perito, depois assistente técnico, e a terceira vez que o senhor interrompe nesse sentido. Então, Mas o meu também é assistente técnico, excelência. Por isso. doutor, mas não foi arrolado no prazo especificado, doutor. Arrolei, excelência. Não houve o pedido dos senhores, doutor. Não houve o pedido. Teve, excelência. Não houve o pedido, mas o pedido foi feito ontem à noite, doutor. Não houve pedido. Excelência, já constava antes, excelência. Qual, em que petição, doutor? Me diga em que petição. Posso lhe dizer agora, só um instantinho. Já constava antes.
Ontem eu informei, então, só informei ratificando Não, os doutor, nossos não, doutor. dados. Em que petição que o senhor pediu isso? A oitiva do assistente técnico, doutor. Em que petição? WD, exatamente. Pois, por favor. Ele não está sendo visto como testemunha, doutor. Está sendo visto como assistente de perito. Ah, tá. Tudo bem, então. Porque o nosso mesmo assistente técnico, nós indicamos ele como testemunho. Mas o senhor não arrolou testemunha, doutor? No prazo considerado. Então, me diga onde foi, que aí não tem problema. Ele está No dia 19 de agosto de 2020, a petição. 19 de agosto de 2020. Então, vamos lá. Mas aí... O áudio. O senhor arrolou como testemunha. O senhor não arrolou como... O senhor não indicou como assistente técnico. O senhor arrolou como testemunha. Está aqui. Com a finalidade de indicar como testemunha. Tudo bem. Artigo 361, doutor. Inciso 1. Primeiro ouve-se o perito, depois o assistente técnico. Inciso 2, o autor, o réu. Inciso 3, as testemunhas. Está claro agora, doutor? Tudo bem, excelência. Artigo 363. Posso continuar? Pode, excelência. Então, senhor Vinícius, nós vamos recomeçar. Sim. O seu nome completo, por favor. Vinícius de Albuquerque. O senhor é brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico. O seu endereço completo, por favor. Avenida do Cursino, 6.485, apartamento 82, bloco B. Que cidade? Qual é a cidade? São Paulo, capital. São Paulo, capital. Tá. Então, o senhor é assistente técnico da BMW, correto? Isso. O senhor participou diretamente da perícia aqui em São Luís? Sim. O senhor acompanhou o senhor Raimundo Beirute? Sim, acompanhei todos os trabalhos. O senhor acompanhou todos os trabalhos. Tá. O senhor teve acesso ao laudo oficial? Sim. Inclusive, fiz um laudo crítico. Né? Apresentei um laudo crítico. Perfeito. Doutora, perguntas? Bom dia, Vinícius, tudo bem? Tudo bom, doutora? Bom Tudo dia. bem. Vinícius, a primeira coisa, o manual do veículo e o termo de garantia, eles estavam lá no momento da perícia. Foram consultados pelo perito? Acredito que não. Isso eu não sei, não me recordo, mas acredito que não. Ficou à disposição do carro. Tudo bem. A perícia ela foi realizada numa concessionária da BMW? Não, era uma Fiat Alvena. Tá, vocês tinham todas as ferramentas e equipamentos necessários para a perícia? Vinícius? Vinícius? Caiu. Uma audiência.
Vamos ver se ele volta. Só entre em contato com ele aí. Desculpa, deu uma cortada na internet aqui. Mas... Então, vamos retomar de onde paramos, compreendeu? Para ganharmos tempo. Doutora, por favor, pergunte, gentilmente. No momento da perícia, vocês tinham todos os equipamentos e ferramentas necessárias para realizar a perícia? Não. O equipamento principal para fazer essa perícia seria o equipamento de diagnóstico da BMW, o Insta, né? Que é o computador que faz a leitura dos módulos, e também ele tem a função, ele consegue atuar algumas coisas. Naquela situação, seria possível a gente acionar o compressor de ar do veículo de forma remota, sem que fosse necessário dar partida no veículo, até porque o veículo estava sem fazer manutenção há muito tempo, né? A partida dele é praticamente impossível. Esse veículo é um veículo a diesel, e o diesel ele absorve água. Então ele tem um sensor ali, quando tem muita água, ele não deixa você dar partida quando tem muita água no diesel, ele não deixa você dar partida no motor. Que era a situação que estava no dia da perícia. Mas mesmo sem dar partida no motor, se tivéssemos na concessionária, com o equipamento da BMW, a gente poderia acionar o compressor e dar continuidade aos trabalhos. Mas, infelizmente, na Fiat não teria essa possibilidade. Perfeito. O perito ele mencionou que ele fez uma verificação visual desse veículo. Ele tirou a roda para poder chegar até a bolsa. O que foi visto quando ele tirou essa roda e olhou para a bolsa? A gente tentou identificar algum furo, alguma coisa na bolsa, mas não deu para identificar porque não tinha ar dentro dela. Né? Para você identificar um vazamento, um furo, você precisaria introduzir ar dentro dela, que seria colocado por meio da ativação do compressor. Certo. Então não é possível concluir que houve um vício de fabricação porque não foi possível essa verificação. Não deu para concluir nada. Sem verificar a causa do problema de vazamento de ar, né? Não tem como a gente concluir nada. Perfeito. E você sabe me dizer se as peças da suspensão elas são itens de desgaste natural? Inclusive está no manual do manual de garantia, ele informa que a garantia das peças de suspensão que são desgaste natural é de 90 dias apenas. Né? Isso não é nem da BMW. Na verdade, a gente presta serviço para várias montadoras e todas as montadoras informam que itens de suspensão são itens de desgaste natural e que a garantia é reduzida. Né? Tá, então além de ser um item de desgaste natural, um agente externo poderia ensejar o problema apresentado pelo veículo do autor? Sim. A suspensão, como é um item de desgaste natural, depende do uso. Né? Se você fizer um uso só em estrada boa, tem buraco, tomando maior cuidado para não cair no buraco, a vida dela vai ser longa. Agora, se você fica caindo em buraco, usa muito em estrada sem pavimentação, a durabilidade dela vai ser bem inferior. Tá, e ainda que o veículo tenha sido utilizado numa estrada boa, que ele tenha um bom estado de conservação, o atrito, por exemplo, de uma pedra com essa bolsa de algum agente que esteja numa via, pode ensejar um prejuízo para essa bolsa? Sim, ela é de borracha, é um material, não é igual ao pneu, mas é muito parecido com a borracha do pneu. Assim como um pneu, um prego pode furar, uma pedra pode abrir o pneu, a bolsa de ar também, por ser de borracha, pode acontecer a mesma coisa. Né? Pode entrar um prego ali, pode bater um pedaço de tronco, um toco, alguma coisa desse tipo. Perfeito. E mais uma coisa, no momento da perícia, o perito verificou se o carro estava alinhado e balanceado? Não foi feita essa verificação. Tá, eu estou questionando isso
pelo seguinte motivo: se o carro não foi mexido, como o próprio perito confirmou, desde que ele saiu da Dalcar até que ele chegou na Israel, até que ele foi entregue na perícia, se ele estivesse desalinhado, isso seria um indício de que o autor poderia ter passado por um buraco, por um desnivelamento. Doutora, a pergunta, doutora. Mais uma vez, eu queria que a senhora colaborasse. Conclusão, a senhora tira das suas alegações, por favor. Perfeito. Então, o questionamento é o seguinte: um indício de desalinhamento também seria um indício de agente externo, de desgaste natural? Sim, quando você cai em buraco, a suspensão ela tende a desalinhar, né? A ter um desaperto das extremidades dela e desalinhar. Se você não cai em buraco, a chance de desalinhar é muito remota, praticamente zero. Certo. No momento da perícia, foi feita a leitura do sistema CBS do veículo? Foi sim. Certo. E esse sistema CBS, ele indica quando é necessário fazer uma revisão do veículo, por exemplo? Uma manutenção? Sim, ele vai te avisando, toda vez que você liga o veículo, ele avisa quanto tempo falta para a próxima manutenção, e quando atrasa, ele fica uma luz acesa em vermelho, falando que você atrasou a manutenção, e quando é feita essa manutenção, inclusive fica gravado no sistema que a manutenção foi feita em atraso, né? Inclusive que era o caso desse veículo. Esse veículo, então, ele tinha manutenção em atraso? Sim, tinham 3 manutenções em atraso, estava evidenciado lá, e isso não tem como apagar, né? Fica no histórico do veículo para sempre. Certo. E a montadora, ela tem condição de manipular esse sistema CBS, ou uma vez que o veículo grava, ele é blindado e isso não é possível ser alterado? Não, isso é do próprio veículo, é um sistema que o próprio... Até por uma questão de segurança do usuário, né? Porque, imagina, você vai vender um carro, você fez todas as manutenções em dia, esse carro tem uma valorização de mercado maior do que um veículo que não fez as manutenções, que ele vai ter uma durabilidade muito maior, né? Certo. E tirando o problema nessa bolsa de ar, foi verificada alguma outra anomalia nesse veículo? Não. Na verdade, ele não dava partida por conta do diesel, né? Que estava muito antigo no tanque, mas não é uma anomalia, isso é normal. Qualquer veículo a diesel que fica muito tempo sem dar partida, mais de um ano, acontece isso, né? Ele para de dar partida. Mas aí seria uma questão de limpar o tanque, tirar esse diesel antigo, colocar um diesel novo, já resolve esse problema. Certo. E de acordo com a engenharia de confiabilidade, se o veículo tivesse apresentado um vício de fabricação na suspensão, isso se daria somente com 39 mil quilômetros? A engenharia de confiabilidade é aquela que rege a garantia, né? Existe uma curva que chama curva da banheira, curva de Gauss, que fala que a probabilidade de falha de um produto recém-industrializado tende a 100% quando ele é recém-industrializado, quando ele acabou de sair da fábrica. E essa probabilidade vai caindo de acordo com o tempo, e conforme o tempo e conforme o produto é utilizado. Isso vale para qualquer produto, desde carro a panela de pressão. Ou seja, depois de 40 mil quilômetros e 2 anos de uso, a probabilidade de falha por fabricação é mínima, ela já está tendendo a zero ali, né? Certo. Então, do seu ponto de vista, essa perícia ela não foi conclusiva relacionada a vício de fabricação. Ela não conclui pela existência de um vício. Não, a gente teria que ir para uma concessionária e fazer a atuação do compressor de ar para poder ver qual que é a causa do vazamento de ar, né? Por que a suspensão está baixando. Só assim seria concluído. E se houver a troca dessa bolsa, o carro fica em perfeito estado? Provavelmente sim. Teria que testar. A gente como não deu para testar, eu não posso te afirmar, mas muito provavelmente sim. Certo. E os autores pagaram por esse reparo, por parte desse reparo. Desculpa, o autor pagou por parte desse reparo. Até onde eu sei que foi conversado no dia da perícia, parece que ele pagou metade lá para o pessoal da Dalcar, e a outra metade seria paga na entrega, que eles pagaram para o pessoal poder comprar as peças. Eu não sei direito qual que foi o trâmite tratado, mas a história que eles comentaram no dia da perícia foi essa. Perfeito. Obrigada, Vinícius. De nada. Perguntas, doutor Valnei? Mas é porque ela já estava fazendo não uma pergunta, mas uma afirmação. Doutor, o senhor tem perguntas? Tem sim, excelência. O nome dele é o senhor Vinícius, né? Doutor Valnei, por favor, fale mais próximo do microfone do telefone. Bom dia, senhor Vinícius.
O senhor participou, como disse, da perícia aqui em São Luís, veio aqui. No momento que foi iniciada a perícia, o senhor fez alguma ressalva quanto à perícia, que a perícia não deveria ter sido realizada em São Luís por algum motivo? O senhor questionou isso, ficou questionado isso, pediu para consignar? Sim, inclusive eu pedi, assim, eu tive a liberdade de ligar para o perito mais de 5 vezes, pedindo para ele manter a perícia em Teresina. Não, perdoe, mas eu quero saber, assim, de deixar consignado lá, olha, essa perícia não está sendo... Doutor, deixa ele responder a pergunta, doutor. Responda a pergunta que o senhor fez, depois o senhor faz outra. Sim, na verdade, a princípio, antes da perícia, a gente falou diversas vezes com o perito, né, com o senhor Raimundo, pedindo para manter a perícia na ISAR. Inclusive, o senhor Pablo, advogado do autor também, né, acompanhou a perícia e deixei bem claro para ele que essa perícia não teria condições de ser realizada na concessionária da Fiat. Ele pode até confirmar, porque isso daí a gente foi falado durante a perícia inteira, praticamente, que não teria condições de ser realizada naquela concessionária. E acho que até todo mundo concordou, inclusive, acho que não houve questionamento quanto a isso. Que não tinha realmente condição, não tinha ferramental, o pessoal não tinha conhecimento do veículo, né? Estava totalmente limitado ali. Se o senhor falou tanto sobre isso, por que não existe nos autos nada relacionado a essa indicação em relação a essa questão específica, de que a perícia não deveria ser realizada? Doutor, isso não está no escopo do assistente técnico, doutor. Isso tem petição nos autos a respeito disso. Eu tinha deferido lá em Teresina, o senhor fez um pedido. Veja, então, por favor, prossiga a respeito da questão técnica, doutor. Isso está nos autos, tem uma petição da parte ré. Eu tinha deferido fazer em Teresina, o senhor formulou o pedido, o advogado, inclusive, veio falar comigo. Eu me curvei a questão técnica jurídica. Mas, por favor. Quando recebeu esse veículo, o senhor sabe, isso aí já está nos autos, não vou perguntar. O senhor sabe quando a Dalcar foi... Doutor, fale com o microfone, doutor, porque está cortando a sua fala. Tá. A respeito dessas informações, o senhor disse, o manual, a Dalcar, quando chega numa situação dessa, a Dalcar, ou seja, a concessionária autorizada que fosse, identifica que o veículo está com alguma falha que foi de mau uso, etc. Ela não teria que... o senhor, como conhece bastante a atividade, a Dalcar não teria que ter avisado ao proprietário do carro sobre isso? Excelência, desculpa, a gente não consegue compreender. Não entendi direito o que ele A gente falou. não consegue compreender a pergunta. Doutor Valnei, por favor, doutor Valnei. O senhor tem que falar no microfone, senão nós não vamos conseguir. Vou chegar aqui o mais próximo possível. A Dalcar... Doutor, seja objetivo na sua pergunta, por favor. Por favor. Doutor Valnei, o senhor não tem um fone de ouvido com microfone para colocar? Porque... Por favor, continue, doutor Valnei. Tá, eu vou deixar então para o doutor Pablo assumir, tá? Porque se está tendo esse problema todo, tá? Eu vou... Ok. Por favor, doutor Pablo. Bom dia, doutor Vinícius. Bom dia, O Vinícius, auxiliar técnico, falou que faltou uma ferramenta que seria fundamental para a perícia. O senhor Vinícius sabe informar se durante esses 5 meses que o veículo ficou na Dalcar, se foi realizado esse diagnóstico com essa ferramenta específica? Eu não sei te falar, porque o que foi feito na Dalcar, só eles que sabem, né? Na verdade, até onde eu tenho entendimento,
A BMW só ficou sabendo desse caso quando esse veículo quando teve a entrada do processo, o veículo foi removido para Teresina, né? Até então não se tinha conhecimento do que estava sendo feito nesse veículo, até onde eu sei, né? O senhor tem conhecimento que o consumidor entrou em contato com a fabricante pelo sistema SAC? Não tem. Não tem. O senhor pode informar se existe algum recall pendente nesse veículo do autor? Também não sei, de cabeça eu não sei, eu não puxei, teria que ter puxado isso, né? De cabeça eu não sei te falar. São muitos veículos na minha cabeça, trabalho com 18 montadoras, não tem como saber de um veículo específico. Mas existem... O senhor sabe que atualmente existe uma representante da BMW aqui em São Luís? Não tô, até então, até pelo menos a data da perícia não tinha, né? Hoje em dia eu não sei se abriu, não sei te falar realmente. Porque, na verdade, o que acontece? Eu sou de uma empresa terceirizada que presta serviço para várias montadoras nessa parte de assistência técnica, mas eu não sou da montadora, né? Até porque o objetivo da montadora pelo menos quando contrata a gente, é ter a visão do geral como se fosse um perito judicial, entendeu? A gente tem a visão do perito judicial de uma forma até que, assim, o mais imparcial possível, entendeu? Porque não faz sentido para eles contratar alguém parcial que trabalhe dentro da montadora para atender um caso judicial, até porque a pessoa vai enxergar de forma diferente do que a gente. Então, só para a gente delimitar, então, para ficar bem objetivo, a sua contribuição no processo foi tão somente para verificar se houve um vício do produto. Não analisou nada em relação à falha na prestação de serviço da concessionária Dalcar. Não teve essa oportunidade, até porque o processo em si, a inicial está bem clara que a solicitação é substituição do veículo por questão de falha de vício de produto que ultrapassou 30 dias, né, o reparo. Pelo menos até onde eu vi o processo é isso. Não se fala nada em vício de prestação de serviços. Né? Serviço pós-venda, que eu digo. O serviço pós-venda da oficina da Alcal, o senhor não... Tá. Eu nunca nem fui na Dalcar. Eu queria que o auxiliar técnico esclarecesse se ele, conhecendo os veículos da BMW, qual a média razoável das manutenções periódicas que o senhor tem? Costuma variar, né? Depende de como o veículo é utilizado. Pode variar de, não me engano, 7.500, 7.000 quilômetros até 12.000 quilômetros. Né? Mas a média aí é pouco menos de 10, né? Pouco menos de 10 quilômetros. Uhum. O senhor falou em relação a itens de revisão em atraso. Qual era o item que foi objeto dessa revisão em atraso? Deixa eu abrir aqui, de cabeça também não lembro. Deixa eu abrir aqui, eu já te falo. Eu tenho certinho aqui. Na revisão de 18/5/2016, o óleo do motor, o microfiltro e o filtro de recirculação do ar. O microfiltro seria o filtro de ar, né? Com atraso de 2.300 quilômetros. O veículo já foi submetido a... Não, sem mais perguntas, Excelência. Estou satisfeito. Obrigado, doutor Paulo. Senhor Vinícius, muito obrigado. De nada. O senhor está dispensado, eu vou lhe remover da sala, tá bom? Tá bom. Obrigado. De nada. Tchau, tchau. Senhor Roberto, eu vou ouvir agora o depoimento do seu Alexandre Magno. O senhor, como é representante da parte ré, né, é vedado o senhor ouvir. Então, eu vou pedir o seguinte, o senhor vai sair, né, o senhor vai sair e vai ficar no aguardo. 5, 10 minutos no máximo, o senhor pede para... O senhor vai sair e pedir a solicitação. E 5, 10 minutos, eu autorizo a sua entrada novamente, tá bom? Ok, combinado. Vou fechar. Obrigado, Excelência.
Doutor Valdeir, Pois não, excelência. você vai ter que dar o fone de ouvido para o seu Alexandre para ele poder ouvir. Não vou, ele não vai poder ouvir. Eu não vou poder ouvir. Eu não vou poder ouvir. Doutor, eu disse que a audiência era virtual, está por prazo, enfim. Está ouvindo? Estou ouvindo bem. Alexandre, tente mexer o mínimo possível no microfone, para não dar microfonia e para não dar esse barulho, tá bom? O senhor está me ouvindo bem? Sim. Perfeito, senhor Alexandre. Então, vamos tentar ser objetivos, né, para facilitar para o senhor e aqui para o geral, tá bom? Eu vou começar perguntando a sua qualificação completa, tá certo? Qual o seu nome completo, por favor? Alexandre Magno de Oliveira Lima, administrador, resido na Avenida São Paulo. Perdão. O seu microfone não está bom. Veja se ele não está enrolado. Eu facultei, inclusive. Agora melhorou bastante. Pronto. Tá. Alexandre Magno de Oliveira Lima, administrador de empresas, residente na Avenida São Marcos, apartamento 900, edifício Murano, São Luís Maranhão. São Luís Maranhão. Perfeito. Então, Alexandre, o senhor, vamos começar da seguinte forma. O senhor adquiriu esse carro em 2015, apresentou problema ali em 2017, tá certo? Em geral, a grosso modo. Antes de mais nada, eu gostaria de saber o seguinte: qual a utilização desse carro? Esse carro era só em São Luís? O senhor viajava nesse carro? Como é que a coisa funcionava? Esse carro é da minha esposa, meu nome é carro da minha esposa, que ela sai de casa para ir para a empresa. No máximo, fazia pequenas viagens até Barreirinhas. Entendi. Então, ele é um carro que era usado pela sua esposa e para uso urbano, no máximo, a Barreirinhas. Tá, perfeito. Sim. A partir de quando o senhor começou a sentir algum problema em relação a isso? Só antes de mais nada, o senhor teve algum incidente, algum acidente, alguma coisa que, em relação a esse veículo? Não. Não teve nenhum incidente? Sempre foi um excelente carro. Sempre foi um excelente carro, perfeito. E quando é que o senhor começou a sentir este problema? O senhor pode nos informar, tentar individualizar isso? Em agosto de 2017, a traseira do carro, agosto de 2017, a traseira do carro caiu. Ele foi, na mesma hora, ele foi levado para a concessionária da Alcar. Tá, ele caiu, ele estava parado, ele estava andando, como é que foi que aconteceu? Estava andando normal e a traseira, como se os amortecedores tivessem acabado, não funcionou mais. Caiu a suspensão. Isso em que trajeto? Sem nada. Sem trajeto normal. Ele estava parado quando caiu? Não, andando. Andando. Mas em que trajeto? Ele tinha ido a algum lugar longo? De casa para o escritório, no horário normal. Horário normal, sem nenhuma intercorrência, isso que eu quero saber. Nada. Pois bem. Daí o senhor levou diretamente para a Dalcar. Dalcar. Qual foi a avaliação que fizeram na Dalcar? Disseram que eram as bolsas que iriam resolver. A Dalcar, na verdade, estava passando por um processo meio complicado de problemas com a BMW, né, na parte de credenciamento, de concessão. Sim. Mas foi deixado o carro lá. O senhor deixou lá. E ao senhor deixar lá, eles fizeram um diagnóstico do que seria o problema e como resolver esse problema? Não, eles não, inclusive não deram nem orçamento. Não lhe deram orçamento, inclusive? Não, nada. Tá. Existe nos autos um valor que o senhor pagou? A título de que o senhor pagou esse valor? Doutor, eu não me lembro, porque a verdade eu acredito que esse processo, esse problema nesse carro é um processo de fabricação, porque eu tenho outro carro também com o mesmo problema também lá, inclusive está judicializado,
E quando eu deixei esse carro lá, já tinha 14 carros, 14 ou 13 carros com esse também mesmo problema. Com o mesmo problema? Isso. Tá, mas agora assim... eu não me lembro se eu paguei alguma coisa nesse carro ou se foi no outro. Não me lembro. Ah, o senhor não sabe dizer se foi deste carro ou do outro? Porque eu também tinha uma X6 com o mesmo problema. O senhor tinha dois BMWs, então, este e o outro? Uma X5, que é esse carro do processo, uma X6. Uma X6, tá certo. Tá, e o senhor, ao deixar, eles não disseram, não deram nenhuma previsão para o senhor, não fizeram absolutamente nada, como é que foi isso? Porque... Não, porque eles não tinham peça, eles tinham processo de descredenciamento. Quando o senhor deixou lá, estava em processo de... Caiu. Já estavam em discussão isso. Eles não tinham peça, não tinham mais nada. Eles estavam... eles iam detectar o problema e iam resolver com a BMW para trazer alguma coisa para resolver o problema do carro. Sim. E ao chegar lá na Dalcar, perguntaram se o senhor tinha caído em algum buraco, se o senhor tinha tido alguma batida? Não. Não. Eles reconheceram o problema quando viram? Quando viram, só disseram que era problema na suspensão, só isso. Uhum, entendi. O senhor entrou em contato com a BMW diretamente? Entramos em contato com a BMW depois que a gente detectou que não iria receber o carro. A gente entrou em contato com a BMW uns 2 ou 3 meses depois. Desculpa, eu não entendi. Nós entramos em contato com o SAC da BMW, sim, uns 2 ou 3 meses depois, quando foi detectado que a gente não iria receber o carro, que estava com algum problema. Entendi. Então, depois de 2 ou 3 meses sem uma solução, o senhor entrou em contato com a BMW. Sim. E a BMW deu alguma resposta? Ficou respondendo que iria encontrar o carro para resolver, e foi só isso. Entendi. E, do ponto de vista objetivo, efetivo, não houve nenhuma medida da BMW? Não. Efetiva, não. Entraram em contato com o senhor depois, em algum momento? Não. Quando levaram esse... Pois não, continue. Só entraram em contato a respeito da situação que eles iriam resolver, mas até hoje. Quando levaram o carro daqui de São Luís para Teresina, o senhor soube desse fato? Não fui informado. Inclusive, eu só vi o carro agora na perícia. Na perícia. Quer dizer que levaram para Teresina sem a sua comunicação, sem a sua autorização? Não, sem comunicação. Sem a sua autorização. O senhor só soube que estava lá quando no processo? Não, eu soube depois que normalmente eles colocam em concessionárias próximas, que poderia ser Teresina, Fortaleza ou Belém. Mas eu nunca recebi nada da BMW sobre isso. Lá na concessionária de Teresina, chegaram a entrar em contato com o senhor? Só uma vez, um mecânico, um rapaz da oficina, mas mais ou menos uns 8 meses, um ano depois. E dizendo o quê? Tratando do quê? Dizendo que o carro estava com esse problema, que eles queriam resolver. Eu digo, olha, eu não posso mais mexer nesse carro, vocês levaram o carro sem a minha autorização e já está judicializado. Entendi. E ele mencionou se tinha conserto, não tinha conserto, não falou nada? Não mencionou, não. E também não mandou orçamento. Nada. O senhor não recebeu nenhum orçamento? Nada. Esse contato foi telefônico, foi por fax, foi por e-mail, foi por... Telefone. Tá certo. A BMW em si entrou em contato com o senhor alguma vez depois que levou o carro para Teresina? Nunca. As revisões eram feitas aonde? Aqui na Dalcar? Na Dalcar. E a Dalcar, ela tinha condições de fazer essas revisões? Doutor, na verdade, ela era concessionária credenciada. A parte técnica, eu acredito que sim. Era obrigado. O senhor chegou a levar esse carro para revisão? Houve algum atraso? Houve algum problema? Todas as revisões elas foram feitas. O sistema da BMW ele avisa isso no computador. Tudo avisava, o senhor levava para fazer a revisão? Leva sim. Certo. E o serviço da BMW aqui em São Luís, pela Dalcar? O senhor
tinha contato com outros consumidores, estavam satisfeitos com esse serviço? Vários não queriam mais trabalhar com a BMW, tanto que a BMW passou mais de ano para achar um credenciado aqui, porque ninguém queria mais trabalhar com a BMW, pelo péssimo atendimento. A Dalcar faliu, o senhor, até na própria inicial, o senhor informa isso. Sim. Quando das revisões, né, o senhor atrasou alguma revisão? O senhor teve algum problema com revisão? Doutor, na verdade, eu acredito que não. Eu sou muito criterioso nisso. Normalmente, não. Não. Na revisão, nessas revisões iniciais, se mexia em suspensão ou alguma outra coisa? Normalmente, que eu saiba, não. Tá. O carro, o senhor fazia balanceamento, alinhamento nessas revisões ou... Sempre. Sempre? Sempre. Tá certo. Doutora, a senhora tem perguntas? Sim, eu tenho. O senhor leu o termo de garantia e o manual do veículo? Normalmente ninguém lê isso. Desculpa, eu não compreendi a resposta. Normalmente ninguém lê isso. Certo. Manual de carro. Certo. O senhor não disse que não era o usuário do veículo. O senhor tem como garantir que a sua esposa nunca passou por uma estrada ruim, nunca passou por um buraco, nunca empreendeu mau uso nesse veículo ou agente externo ou nenhuma condição adversa? Tenho como garantir, porque quando se viaja no meu carro, em outro carro, em caminhonete, não viaja em BMW, não. Tá. Mais uma coisa, o senhor tem acesso ao Piauí? Se eu O senhor costuma viajar para lá? O senhor tem parentes que vão até lá? Não, na verdade, eu não tenho parente. Eu morei no Piauí há uns 8 anos, mas tem mais de 25 anos. Parente, não. Então, se a perícia fosse realizada lá, seria um local de fácil acesso para o doutor, não seria impossível chegar até lá? O Piauí fica a 550, 600 quilômetros daqui, sem problema. O senhor participou da perícia? Estava lá. E o senhor verificou se foi possível chegar a alguma conclusão acerca de vício? Não, isso aí não cabe a mim. Isso aí tinha um perito e tinha um técnico da BMW lá. Entendi. Agora o carro, a perícia foi 2 Desculpa, anos depois. Só um instantinho. Pois não, doutor. Pois não, senhor Alexandre. Agora, a perícia foi feita em 2019, ou seja, 2 anos depois da entrega do carro, e o carro veio com o mesmo problema, o mesmo defeito. O carro, do jeito que foi entregue na BMW, da Dalcar de São Luís, o carro veio. O carro, ninguém mexeu em nada. Bom, o senhor disse que não contatou a BMW assim que levou o veículo para a Dalcar. O senhor recebeu a nossa notificação extrajudicial encaminhando tanto o orçamento e o senhor entregou o documento do carro para que a transferência dele fosse feita para o Piauí, como consta nos autos? Nunca recebi nenhuma documentação extrajudicial de vocês. Tá certo. É isso, excelência. Tá bom. O seu Roberto não voltou ainda. O que aconteceu com ele? Vou pedir aqui, só um minutinho. Obrigado, senhor Alexandre. Tá? Muito obrigado. O senhor pode até, se quiser, estar dispensado, passar aí só para o doutor Valdez. Está dispensado de fazer seus afazeres. Eu só queria explicar para os residentes em São Luís que eu permiti, expressamente, deixei claro, expressamente, que poderiam, se não tivessem acesso à rede de internet, não tivessem equipamentos que poderiam participar da audiência aqui fisicamente. Né? Então, deixei isso claro no despacho. Senhor Roberto, a senhora conseguiu? Acho que ele ainda está entrando, doutor. Doutor Gervásio, se for possível, eu começar a fazer as perguntas para o preposto da BMW. Eu agradeço.
senhor quer começar? Perfeito, sem problema. Depois que eu fizer, vou deixar. Passo direto para o senhor a palavra. Só quando você só eu não ouvi se o Alex está liberado. Está liberado, está liberado. Eu não ouvi. Obrigado. Liberado. Pode, inclusive, tomar suas atividades normais do dia a dia, se quiser, está liberado da audiência mesmo. Tá bom? Obrigado. Seu Paulo Fernando, doutor Pablo, ele não está na sala aguardando, viu? Eu vou mandar uma mensagem para ele aqui. Fechou. Seu Roberto? Seu Roberto? Seu Roberto? Doutora, cadê o senhor Roberto? Ele disse que está conectando, mas ó, ele acabou de me mandar aqui a tela de que está travado num conectando da sala. Então, ele saia e volta novamente. Sim, está fazendo isso. Ele até agora tinha sido exemplar. Né? A nossa conexão aqui até então não caiu. Acho que ele entrou agora. Alô? Seu Roberto? Opa, Pronto. Finalmente, vamos lá. Seu nome completo, seu Roberto, por gentileza? Roberto Massunari Liel. Sua nacionalidade, você é brasileiro? Você é... Brasileiro, é casado. Profissão? Engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico. Seu endereço, senhor Roberto, por favor. É a Avenida Doutor Shukri Zaidan, 1240, 22º andar. CEP 04710-230, São Paulo, SP. Perfeito. Então, Roberto, me diga uma coisa. Por que cada Alcar aqui foi descredenciado da BMW? A Dalcar, na verdade, eu sou da parte técnica, né? Então, eu não sei, me parece alguma questão talvez comercial. Deixa eu só explicar uma coisa para o senhor. Aqui, o senhor é a BMW. Então, eu vou lhe perguntar sobre todo e qualquer assunto. Claro. Então, vamos lá. Por que a Dalcar foi descredenciada pela BMW? Não sei dizer o motivo da Dalcar ser descredenciada. A gente se ateve mais à parte técnica, que não sei explicar. O senhor sabe dizer se existiam outras
outra reclamação a respeito dos consumidores em relação à Dalcar? Não sei dizer. Não sabe dizer. Esse problema que aconteceu no veículo do autor, e que há essa discussão, se é um defeito, se foi um agente externo, etc., o senhor tem notícias de ter acontecido em outros veículos? Na verdade, não é comum, tá, de estar acontecendo. Pode acontecer, mas quando tem, pode ter algum agente externo, ou então vários problemas que podem ser até de ordem mecânica ou elétrica. Sim. Porque o ideal seria fazer um diagnóstico. Como é que ele funciona? Essa suspensão é uma suspensão ativa. Então, na frente, o veículo tem um sistema que tem uma barra, como se fosse uma barra de torção, que levanta a frente, as duas da frente. E as duas de trás, cada uma delas tem uma bolsa de ar. E essas bolsas vão subindo e descendo. E é justamente por isso que tem um sistema que diagnostica, para a gente fazer ela subir e descer lá atrás, tem um compressor. Então ele gera uma pressão que faz ele subir e descer. Não é comum de acontecer, mas depende muito, como já foi falado, do uso, se usa em condições que usa para ir no sítio, usa em alguma... Seu Roberto? Seu Roberto? Você está me ouvindo, senhor Roberto? Você está me ouvindo, senhor Roberto? Você está me ouvindo, senhor Roberto? Nós não estamos lhe ouvindo. Quem sabe o senhor sai e volta novamente. Ah, voltou, desculpe. Então vamos lá. Claro. O senhor pode repetir a sua resposta, por gentileza? Claro. Então, não é comum de estar acontecendo, exceto quando pode ter algum agente externo, mas depende de uma série de fatores. Então, o ideal seria justamente fechar o diagnóstico para ver qual que é o problema exato. Se foi um conector, se foi um furo em uma bolsa, um furo nas duas bolsas, um problema no sistema de rede, tem N motivos, né? Quando a gente fala de agente externo, nem sempre é só uma batida, uma pancada. Pode ter casos, por exemplo, de região litorânea, de incrustação de sal, por exemplo, que acabou entrando nos conectores e acabou curto-circuitando algumas partes de rede, por exemplo. Tem N motivos. Teria que estar fechando o diagnóstico para ter uma exatidão, né, do problema que está acontecendo. Tá. Então, nesse caso específico, situações assemelhadas a essa, é comum? Não são comuns. Se o veículo for bem cuidado, não são comuns, não. Não são comuns. Especificamente em relação à cidade de São Luís, o senhor tem notícias de outros eventos dessa natureza? Dessa natureza, de cabeça, assim, não me lembro. Tá. Qual é a sistemática de uma concessionária? Quando ela recebe um veículo, ela tem que dar uma resposta ao cliente em quanto tempo? Eu acho que não tem um tempo exato de retorno, mas quando recebe o veículo, geralmente é gerada uma ordem de serviço e é passada informações ao cliente, né, sobre o que precisa ser feito no veículo. Perfeito. E é normal ficar 5 meses sem dar uma satisfação? Eu entendo que acredito que não seja comum. Tá. O senhor sabe explicar por que razão que, no caso específico, a concessionária da BMW não deu uma resposta, não deu uma satisfação para o autor? Não sei explicar. Me diga uma coisa. Fechada a concessionária aqui, houve o transporte do veículo para
Teresina. Uhum. O senhor sabe Certo. se foi dada autorização pelo cliente para fazer esse transporte? Eu acredito que foi dada autorização, sim. O senhor acredita ou o senhor sabe que foi dada? Com exatidão, não sei dizer, porque eu não vi a autorização. O que a gente sabe é que o guincho parece que levou esse veículo para outra concessionária em Teresina. Mas eu entendo que isso só seria... O autor disse que não deu nenhuma autorização. O autor disse que não deu autorização. Né? É possível ter sido levado a revelia do autor? Não sei explicar, porque aí realmente eu entendo que foi levado para lá, mas não sei dizer assim se foi feito ali a revelia. Entendo que se foi levado para lá é porque deveria ter uma autorização, entendo assim. Não é normal ser removido o veículo sem autorização. Não é normal. Não. Não é normal, tá certo. Como também não é normal permanecer o veículo por 5 meses na concessionária. Também não é normal. O senhor está me ouvindo? Sim. Estou perguntando ao senhor. Também não é normal? Entendo que não. Depende muito do trâmite, se está, por exemplo, aguardando, por exemplo, uma autorização do próprio cliente. Eu não sei o detalhamento desse caso. O senhor não sabe o detalhamento. Tá bom. Em sendo um fator externo, o senhor detalhou, disse que pode ser até mesmo salitre, não necessariamente a cair num buraco, não necessariamente uma colisão, etc. Sim. É possível haver algum tipo, em sendo algo do sistema, isso inviabiliza o veículo, enfim. Depende do tipo de dano que acontecer. Então, por exemplo, se for um furo pequeno, o sistema ele vai tentar compensar essa pressurização desse furo pequeno que aconteceu. Então, o carro vai continuar funcionando. Ele vai estar mantendo. Agora, se der um problema no compressor, aí o carro ficaria mais arriado. Se der um problema nos dois, teremos uma terceira situação. Depende caso a caso, Excelência. Entendi. E esse tipo de problema, sim, retirando os elementos externos, dos elementos internos, eles poderiam acontecer a partir de que premissas? Desculpa, não entendi, Excelência. Como assim? Deixa eu tentar reformular a pergunta. Imagine, assim, retirando os elementos externos. Certo. Elementos internos. Quais são os elementos internos ou quais são os sistemas que poderiam gerar esse tipo de problema? Retirando a questão do furo propriamente dito. Na verdade, esse daqui, ele tem muito mais elementos externos, porque a suspensão é um item de desgaste. Por isso que a garantia dele é de 90. Isso eu já entendi. Mas retirando os externos, que são maiores, o senhor deixou claro, mas internamente, quais seriam os sistemas que poderiam gerar esse tipo de problema? Retirando os externos. Tá. Poderia ser, então... Deixa eu pensar... Não saberia dizer, teria que analisar o veículo e passar o diagnóstico eletrônico, porque se ele ficou com... Estou falando em tese. Retirando os elementos externos, quais os sistemas poderiam provocar esse tipo de problema? Sei lá, eu não entendo de veículo, mas quais os sistemas que poderiam... Ou é um sistema infalível, perfeito, que nunca acontece? Poderia ser, por exemplo, um vazamento da bolsa. Vamos supor que a bolsa não tivesse tido algum problema numa montagem. Só que aí, no caso, ele não conseguiria sair da fábrica. Ele ia sair e já ia, logo em seguida, já ia apresentar o problema. Não rodaria 30 mil quilômetros. Mas uma montagem, por exemplo, que desse algum problema, faria o veículo sair arriado. Então, fora essa questão da montagem da bolsa, nenhum outro sistema poderia apresentar uma falha que causasse esse tipo de problema. É isso que eu estou dizendo. Entendo que nesse momento não, até porque se já saísse assim, ele já sairia estragado. Tá certo, perfeito. Então, do ponto de vista, fora a montagem, não há nenhum sistema interno que possibilite, que gere esse problema. É isso que o senhor está dizendo. É que eu não entendi bem a pergunta. Se um dos sistemas quebrar, por exemplo, se o compressor quebrar, ele geraria esse problema. Né? Se a bolsa furar, também geraria esse problema. Só que se o compressor e a bolsa... Sim, prossiga. Então, mas nesses casos, de imediato, o carro já ficaria com a traseira totalmente arriada. Ele não conseguiria nem sair da fábrica em boas condições.
Nunca houve nenhum caso na história da BMW de que essa peça, depois que saísse da fábrica, apresentasse algum tipo de vício. Nunca houve? Não, que eu saiba, não. Bom, perfeito. Até porque esses veículos, quando saem da fábrica, eles são testados. Tem ali uma pista para fazer uma inspeção, uma checagem, e se ele já ficar rebaixado, o carro já é removido, já nesse caso. Então, depois que ele sai da fábrica, não há na história da BMW um único caso em que tenha havido algum tipo de problema no sistema que tenha causado esse vício. Não existe. Do meu conhecimento, assim, na fábrica saindo, não. Porque nesse caso, mesmo que fosse, se ele é entregue até, por exemplo, na cegonha, isso é muito visível. O carro ele fica com a traseira arriada. Não faria sentido. Mas o senhor não está entendendo, não quer responder. Mas eu quero lhe perguntar assim, um carro que foi entregue para o consumidor, está funcionando normalmente, em determinado momento, algum dos sistemas tem algum problema. Isso não existe. Não há história. Excelência, todo sistema pode dar problema no mundo, seja eletrônico, seja mecânico. Para isso, existe justamente os procedimentos de garantia que fazem a cobertura de 90 dias nesse caso. O problema pode existir em qualquer tipo de sistema, eletrônico ou mecânico, isso pode existir. Mas, como eu disse, se saísse de fábrica já assim, ele ficaria evidente, a traseira ficaria com certeza arriada, saindo de fábrica assim. Tá certo, entendi. Doutor Paulo, seu pedido, primeiro, o senhor está com a palavra. Bom dia, doutor Roberto, tudo bem? Bom dia, doutor, tudo bem? Doutor Roberto, o senhor falou muito aí sobre o padrão de qualidade da BMW, dos veículos da BMW, etc. O senhor tem conhecimento de que, após o ajuizamento da ação, foram comunicados recalls em relação ao veículo do autor? Não, esse veículo não possui recall. Mas, e com relação a outros produtos da BMW, o senhor com certeza tem conhecimento que a empresa tem o hábito de fazer recalls. Sim, na verdade, o recall, ele é feito de praxe por qualquer empresa, não só a BMW, como toda montadora, inclusive é monitorado pela Justiça e Ministério Público. O que acontece é que aí, quando tem um recall, a gente sabe qual foi o nosso fornecedor da peça, onde ela foi feita e qual o lote que apresenta esse problema. É por isso que o recall é só de um lote específico, e esse chassi não faz parte de recall. Mas o recall é um indicativo de que, então, os produtos da BMW não são insuscetíveis de vícios? Que não são suscetíveis de vício, não, é como eu já expliquei, todo produto, pode ser um carro, pode ser um notebook, pode ser um tablet, pode ser um celular, ele é susceptível a ter problemas, mas esses problemas são solucionados pela garantia. No caso, o recall de um outro chassi, ele não se relaciona com esse chassi, porque são produções diferentes e muitas vezes são fornecedores diferentes. Por exemplo, de repente tem um airbag de uma empresa A, e esse airbag deu problema, a gente sabe que esse airbag entrou no chassi que vão de uma faixa do chassi 1 até o chassi 10. Por isso que do chassi 1 até o final 10 teria esse recall desse daí. Mas o chassi 11 para os em diante tem um outro fornecedor que não é correlato com ele. Então, o fato de ter um recall em um carro não automaticamente condena todo o restante da produção de todos os carros já feitos, entendeu? Com base nessa sua resposta, então, é possível afirmar que os veículos da BMW são montados a partir das peças de vários fornecedores distintos. Sim. Não participam de toda a cadeia de produção. Sim, existem alguns fornecedores. Então, por exemplo, posso ter um fornecedor de farol, posso ter um fornecedor de um chicote, posso ter um fornecedor de parafuso. Sim, existe mais de um fornecedor. Isso é comum na prática da automobilística. Certo. Senhor Roberto, o senhor sabe me informar como é feito o comunicado, formalizado o comunicado de perda de garantia ao consumidor? A BMW tem algum padrão, alguma coisa? Nesse caso, ele é explicitado no próprio certificado de garantia. Isso é colocado de forma clara. Então, se houver, por exemplo, atrasos nas revisões, ou nesse caso aí, ele implica automaticamente na perda da garantia. Isso fica no certificado de garantia de forma clara. Mas não é
formalizado para o consumidor isso? Eu não sei bem como é que é feita toda essa parte de documentação, mas entendo que fica ali totalmente de forma clara, sendo desnecessário o restante. Uhum. E o senhor tem conhecimento de que atualmente ficou um período sem a concessionária Dalcar em São Luís. Como são feitas as revisões nesse período, quando não tem uma autorizada na localidade? O senhor pode esclarecer? Sim, na época, salvo engano, não ficou com uma concessionária autorizada, então os veículos eram levados para outra concessionária chamada ISAR, que fica em Teresina, e ali eram feitos os procedimentos de manutenção e revisão. Esse custo era arcado, então, pela BMW ou pelos consumidores? Não, era pela BMW. O consumidor não teria custo com esse deslocamento. Hoje tem uma concessionária, acho que em São Luís já. Sim, a Saga. E por que o veículo do autor não foi devolvido, então, para a concessionária da sua residência? Bom, aí já não sei essa questão, não foi devolvido? Não saberia informar, assim. Porque, que eu saiba, foi feito o translado para ISAR e depois foi devolvido. Não, depois ficou na própria ISAR, salvo engano, porque estava sendo em juízo, não era isso? Me falaram que esse processo tinha um caso judicial e que não era para mexer no carro. Existe previsão de troca de suspensão pneumática no manual de revisões periódicas do veículo? Não, ele não é uma substituição periódica. É da mesma maneira que um amortecedor, uma bandeja, se ele apresentar um problema, até pelo próprio desgaste dele, ele é substituído. Se uma bandeja está com problema, ela vai começar a apresentar irregularidades no carro e é substituído, mas não que precise trocar, por exemplo, essa peça da suspensão em cada revisão. Então, diante de todo o sistema tecnológico que engloba o veículo BMW, apenas conectando o computador da concessionária, já seria possível facilmente detectar qual é o problema do veículo? A gente poderia sim ter um diagnóstico bem mais preciso, porque a gente consegue analisar as memórias de falha no carro, porque na verdade ele não é um carro, ele é um veículo robotizado e ele vai marcar exatamente as quilometragens que deu problema, qual que é o tipo de problema e qual é o componente que a gente consegue ver eletronicamente que está com problema. Além disso, é claro que juntamente com isso, a gente tem que fazer a desmontagem também, teria que ver se tem algum outro detalhezinho que não vimos, se tem alguma microfissura, se tem outros vazamentos também. Tem, então, uma parte visual também, e que é conjugada também com a parte eletrônica, mas com toda certeza, a parte eletrônica ajuda muito, porque o carro é microprocessado. Certo. E nesse inteirinho dos 5 meses que o veículo ficou na Dalcar, foi realizado isso? Realizado o teste? Eu entendo que não, eu teria que ver qual que é o defeito do veículo, porque nós mesmos não sabemos. Então, pode concluir. Porque pode ser que seja um furinho numa bolsa, pode ser que seja um furo na outra bolsa, pode ser que seja um furinho nas duas bolsas, ou pode ser que seja um conector desconectado, pode ser que seja, como a gente falou, impureza no conector, né? Então, esse orçamento que a ISAR juntou no processo após a contestação é um orçamento preliminar, tendo em vista que ainda não é possível diagnosticar com precisão o problema do veículo? Isso, perfeito. Pelo que me parece ali, é um orçamento sobre algumas peças que estão ali, que precisariam ser trocadas para o carro funcionar bem. Só que, além disso, é importante fazer uma revisão geral no carro. Olhar como é que está o combustível do tanque, como é que está o óleo diesel, porque o óleo diesel ele se deteriora muito rapidamente. Como é que estão as tubulações, como é que estão os injetores. O carro ficou, acho que mais de um ano parado, então eu teria que fazer uma revisão geral no carro. Esse orçamento que estava lá, provavelmente é o que tinha na época que se escutou falar, da época que o veículo ficou parado. Uhum. Eu passo a palavra para o doutor Valnei, doutor Gervásio. Alô? Doutor Gervásio.
Pois não, doutor. Perguntas? É. Por favor, Roberto. as que já foram feitas, por gentileza. Doutor Roberto, boa tarde. Eu Boa quero tarde. tratar de um assunto a respeito do sistema de credenciamento de uma concessionária para ser autorizada BMW. Ela precisa ter todos os equipamentos necessários a fazer um diagnóstico de defeitos? Aí já é uma questão comercial, eu já não saberia lhe dizer, doutor. Não, mas eu estou falando da questão técnica. Uma concessionária autorizada, ela não teria que ter todos os equipamentos para fazer o diagnóstico? Quando o senhor que conhece, deve conhecer, concessionárias de BMW, ela não teria esses equipamentos necessários para fazer o diagnóstico, equipamentos eletrônicos, sensores, sei lá. Sim, no caso do diagnóstico eletrônico, a gente usa um sistema que faz uma conexão de diagnóstico, né? E sim, essa sistema de diagnóstico todas têm. Todas têm. E então a concessionária BMW, se era concessionária autorizada, também deveria ter esse sistema de diagnóstico para fazer a identificação do problema do veículo. Sim. E mesmo tendo esse sistema de diagnóstico, como é que o senhor explica que não foi possível, vou ser enfático, diagnosticar o problema do veículo? Oi, desculpa, pode repetir, por favor? Cortou? É o seguinte, ele perguntou uma coisa bem objetiva. Ele perguntou o seguinte: o veículo ficou 5 meses lá na Dalcar. O senhor disse, ele perguntou, que toda concessionária da Dalcar tem os equipamentos necessários para fazer o diagnóstico do problema. E ele está perguntando se nesses 5 meses em que o veículo ficou na Dalcar, se não houve tempo suficiente para fazer esse diagnóstico, se foi feito esse diagnóstico, em que circunstâncias, quais foram os resultados desse diagnóstico. Não é isso, doutor? Sim, exatamente, excelência. Obrigado pela sua. Tá. Ok. Nesse caso, a gente não tem essa informação, o do porquê que isso aconteceu e nem em que condições aconteceu, já que são empresas diferentes, a gente não tem essa informação. Mas ela é concessionária, ela era concessionária da BMW, correto? Sim, ela era concessionária da BMW antes. Pronto, sim. Sendo concessionária da BMW, o consumidor ele não vai na fábrica. Doutor, doutor, isso é conclusão jurídica. Faça a pergunta objetiva. As conclusões jurídicas, nós, profissionais do direito, tiramos. Faça a pergunta, doutor. Então, excelência, era só isso que eu teria mais a acrescentar. Só essa ok. Senhor Roberto, o senhor está dispensado, o senhor pode, se quiser, permanecer, mas o senhor está dispensado, inclusive, para almoçar, né? Já está na hora. Eu agradeço, excelência, agradeço a todos, viu? Tá, felicidades para o senhor, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Senhores, a testemunha Paulo Fernando Costa Oliveira, doutor Pablo, houve um compromisso, nos termos do artigo 455, parágrafo 1º, estabelecido que competia a parte que arrolasse a testemunha apresentá-la. Ou apresentá-la fisicamente, ou apresentá-la virtualmente. E ela não se encontra aqui. O senhor já conectou? Eu mandei uma mensagem para ele agora aqui, não está respondendo. Diante disso, a gente vai ter que dispensá-lo, excelência. Perfeito, doutor. Não está dispensado. Vamos fazer a leitura da ata. Por gentileza, prestem atenção. Antes de mais nada, eu queria convencionar com os senhores o prazo de 15 dias para a apresentação de alegações finais, que é o prazo de lei, é o prazo de praxe. Prazo comum, naturalmente, e naturalmente contabilizando apenas os dias úteis. Perfeito? Prazo comum ou sucessivo, excelência? Comum, doutor. Comum. Prazo comum. Pitágoras, ata, por favor.
Pitágoras, ata. Vou botar a ata. Estão me ouvindo, doutores? A ata será compartilhada para que os senhores possam dar o ok. Vamos lá, Pitágoras, com rapidez. Vamos lá. Estão me ouvindo, doutores? Tá, está todo mundo ouvindo, Pitágoras. Por favor. Processo 0803, 115, dígito 13, 2018. Alexandre Magno de Oliveira Lima. Pablo Alves Mauê, 101,97. Valnei Gabriel Oliveira, 4378. BMW Brasil Limitada. Roberto Maçonário Mineiro e doutora Jéssica Aparecida Resino de França. É isso, doutora? Correto. OAB 358742. Ok? Correto. Dando início à audiência virtual pelo sistema de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no dia e horário designados pelo despacho reto, presidida pelo Dr. Gervásio Protásio Santos Júnior, juiz de direito titular da Sexta Vara Civil, acompanhado dos servidores Geisa Cristina Leite de Oliveira e Pitágoras Reis, atuando como moderador e secretário da presente audiência. Presente na sala virtual as partes e os respectivos advogados. Presente o perito na sala deste juízo. Presente perito na sala. Deixa eu ver isso. Dando início ao presente ato, foi comunicado às partes sobre as particularidades dessa audiência, com as quais concordaram. Em seguida, passou-se a colher o depoimento do perito Raimundo Donato Beruti, Registro Nacional 117-106-586, do senhor Vinícius Albuquerque, assistente técnico da BMW, do autor do preposto da parte ré. Ponto. Ponto. A testemunha arrolada pelo autor, Paulo Fernando Cortes, foi dispensada neste ato. Só um minuto, doutor. Arrolada pelo autor, Paulo Fernando Costa Oliveira, foi dispensada pela parte toda, correto? Correto. Já tem testemunha aqui, Pitágoras. A testemunha arrolada pelo autor foi dispensada neste ato. Dispensada neste ato. Só um minutinho. Foi dispensada neste ato, Pitágoras. Pronto, já troquei, doutor. Tá? Testemunha arrolada pelo autor, o senhor Paulo Fernando Costa Oliveira, foi dispensado neste ato. Preservando-se a formalidade. Ponto. Ponto. Pode falar. Preservou-se a formalidade do ato. Preservou-se a formalidade do ato. Vírgula. O link da audiência. Depois, preservou-se a formalidade do ato, vírgula. Vírgula. Com as adaptações necessárias ao sistema virtual. Para adaptações necessárias Ao sistema virtual. ao sistema virtual. Ok? Isso. O link da audiência será disponibilizado no canal do YouTube deste juízo. Está o link, cujo endereço específico do ato será disponibilizado pela Secretaria Judicial por meio de certidão. Não havendo prazo pronto a produzir, conseguindo as partes o prazo comum de 15 dias para a apresentação de alegações finais. Após o termo, a parte autora e requerida, por meio de seus advogados, informaram que estava de acordo com o seu teor, a razão pela qual vai a mesma assinada por um medicamento disponibilizada pelo PJE, 2 de setembro de 2020. Senhoras, é o seguinte, toda a audiência foi gravada e ela será
alocada a gravação na nossa página, na página que o juízo possui no YouTube. O link de onde ele será certificado nos autos. Os senhores podem entrar diretamente pela nossa página no YouTube ou diretamente pelo link. Portanto, eu agora vou perguntar aos senhores se estão de acordo com o conteúdo da ata, iniciando pelo advogado do autor. Vou perguntar exclusivamente ao doutor Pablo. Doutor Pablo, o senhor concorda com os termos da ata? Concordo, excelência. Vou perguntar à advogada da parte requerida se concorda exclusivamente com os termos da ata. De acordo. Tá. Diante desse fato, eu declaro encerrada a presente audiência de instrução. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigada. Bom dia, doutora Jéssica. Bom dia, doutor Pablo. Bom dia, doutor Valnei. Jéssica, foi um prazer. Tá? Prazer, doutor. Tá, tudo bom aí, vamos. Até mais. Desculpem as responsabilidades técnicas, mas esse é o novo real. Daqui para